nome é Joel, sou professor da UFC Quixadá e a aula de hoje será sobre lei de Gauss, né, e potencial elétrico, tá? Então, antes de falar de lei de Gauss, a gente vai definir como é que seria o divergente e o rotacional de um campo elétrico. O campo elétrico a gente viu que ele é escrito na forma de 1 sobre 4 π epsilon 0 Q sobre R2. O campo elétrico de uma carga positiva, ele é divergente, é saindo. De uma carga negativa, ele também é divergente, é um campo divergente, e ele é entrando, né? Então, você tem essa distinção. E quando você traça aqui um raio fixo, por exemplo, você cria uma superfície ao longo desse raio fixo, esse campo, nessa superfície esférica aqui, nesse caso, né, qualquer ponto aqui nessa superfície esférica tem o mesmo campo elétrico, certo? Isso devido ao fluxo do campo elétrico, né? Então, a gente viu lá na disciplina de fluidos, né, supostamente, né, que o fluxo ele é definido, né, pela grandeza, pela integral, né, sobre uma área lá, uma seção transversal que você está calculando, da grandeza vetorial, né, que você está medindo, que é esse campo, escalado é A. Então, o fluxo é como se você tivesse o seguinte, ó, você está fazendo um fio aqui, como se você tivesse um fio, certo? Vamos traçar aqui esse fio direitinho, aqui um fio, tá? Suponha que você tem um fio, nesse fio, suponha que você tenha linhas de campo, né? Esse campo aqui pode ser um campo vetorial qualquer, tá? Você vem bem aqui e você traça uma seção, você faz um corte aqui nessa seção transversal, você consegue, é como se você estivesse conseguindo contar o quanto de campo está passando por área. Então, isso é fluxo, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai definir, então, é esse fluxo de campo, tá? E depois disso, a gente vai calcular o divergente de E e vamos ver o que é que acontece, tá? Primeiro, o fluxo do campo elétrico, então, ele é dado pela integral de E dA, né? E dA, tá? O campo elétrico é igual a 1 sobre 4 π epsilon 0, né? De Q sobre R2, na direção de R, escalar dA. Aí o dA, as coordenadas esféricas, é R2, né? Seno de θ, R2, seno θ, seno... Deixa eu conferir aqui no Griffiths, né? Que a gente tem esse, que é o Halliday, que é o Griffiths, cadê o dA? Se eu não me engano é R2, seno θ de θ de φ. Pronto, na direção de R. Beleza, seno θ de θ de φ. Θ de θ de φ. Na direção de R, tá? Ó, R escalar R é 1, né? O 4 π epsilon 0 é o que sai da integral. O R2 cancela com R2. Olha só. A integral, né? Tá aqui, então, você teria seno de θ de φ. Então, isso aqui ficou Q sobre 4 π epsilon 0, tá? A integral do seno de θ de θ de φ. Aí a gente tem que ver como foi que a gente definiu o θ e como foi que definiu o φ. Porque a integral é sobre a superfície fechada, então você está calculando sobre aquela área fechada, né? Então você tem que ver se o θ vale de 0 até π, ou é 0 a 2π, e o φ se vale de 0 a 2π, ou 0 a π. Tá? Deve ver como foi que você se definiu antes. Aqui ele não colocou como foi que ele definiu, né? Mas aí a gente teria que voltar aqui ao capítulo 1 e olhar lá como foi que foi a definição, tá? Provavelmente o ângulo, esse ângulo azimutal, esse ângulo azimutal aqui, que é o φ, ele está definido, isso aqui é uma integral dupla, né? Ele está sendo definido, aqui vai ficar Q sobre 4 π epsilon 0, esse ângulo azimutal provavelmente está definido de 0 até 2π, tá? E o θ está sendo definido de 0 até π. Aí você teria seno θ de φ. A integral do seno é o cosseno. A integral do seno é menos o cosseno, foi mal. Menos o cosseno. Então, você teria aqui que o fluxo do campo elétrico é igual a 1
sobre 4πε0. Aqui teria Q vezes a integral do seno é menos o cosseno. Então, ficou menos o cosseno de θ, variando de 0 até π, vezes a integral do ângulo azimutal, que é somente dφ. Então, isso aqui é dφ, variando de 0 até 2π. Certo? Isso aqui vai ficar 1 sobre 4πε0, que, tá? A integral cosseno de π é menos 1. Então, ficou menos com menos daria mais. Menos, aí ficaria menos com menos daria mais de novo. E cosseno de 0 é 1. Certo? E aqui dá 2π. Logo, isso aqui dá 4π. Esse 4π cancela com isso aqui. Portanto, o fluxo vai ser a carga sobre ε0. Ou seja, o fluxo do campo elétrico, que é igual a integral sobre uma superfície fechada de E escalada EA. Isso é a carga por ε0. Só que essa carga, tá, pessoal, é a carga que está interna. É a carga que é líquida. Ou seja, a carga que está na superfície que você está medindo o fluxo está dentro da superfície que você está medindo o fluxo, tá? É a carga que está sendo contada dentro dessa superfície, certo? Então, é uma carga líquida. Logo, a integral sobre a superfície fechada de E escalada EA, isso é a carga líquida por ε0, certo? Isso daqui a gente chama de lei de Gauss, tá? A lei de Gauss, pessoal, ela trabalha com simetria. Então, vejam qual é a simetria, porque, repara, você está vendo a área, certo? E olha quem é a carga líquida do teu sistema, tá? Então, a lei de Gauss diz o quê? Que na forma integral, né? É a integral sobre a superfície fechada de E escalada EA. Isso é a carga líquida, tá? Por ε0. Isso é a lei de Gauss, certo? De outra forma, você tem lá que o campo elétrico, o campo elétrico é igual a 1 sobre 4πε0, né? De Q sobre R2 vezes R, ok? Só que temos o detalhe aqui. Quanto seria o divergente do campo elétrico? Aí, para descobrir o divergente do campo elétrico, você tem que olhar como é que seria o divergente em coordenadas esféricas. Aí eu vou colocar aqui para mostrar para vocês. Divergente em coordenadas esféricas. Tá? Só para facilitar a vida. Poderia fazer isso de forma em coordenadas retangulares, mas aí coordenadas retangulares demora muito fazer conta, tá? Então, quero divergente em coordenadas esféricas aqui. Vamos ver aqui. Em coordenadas esféricas está aqui o divergente, que é 1 sobre R2, o termo que depende de R, dr, o termo que depende de θ e o termo que depende de φ. Lembrando que o campo elétrico, certo? Vamos pegar aqui a canetinha. O campo elétrico, ele é igual a 1 sobre 4πε0, né? Q sobre R2 na direção de R. Ou seja, você só tem a direção de R. Você só tem o E de R. Você não tem o E de θ, nem tem o E de φ. Então, isso aqui ficaria 0 e aqui 0. Logo, você só está calculando essa derivada. Tá? Então, o divergente de E é igual a 1 sobre R2 de dr de quem? De R2 vezes 1 sobre 4πε0, né? Q sobre R2, certo? Cancela o R2 com R2 e ficou a derivada de uma constante. Aí, peraí, então o divergente deu 0, né? Então o divergente de E deu 0. Que negócio estranho, né? Aí, o divergente de E deu 0. Vamos lá, vamos entender isso. Por que que isso acontece? Certo? Vamos entender o que está acontecendo? Voltando aqui no Griffiths. Vou apagar isso aqui, tá? Depois eu boto aqui no Griffiths aqui para vocês verem. E aí a gente vai perceber que, na realidade, o divergente de E depende de uma função chamada delta de Dirac, tá? Então, você tem que o fluxo é dado por isso, beleza. A gente já calculou isso, já mostrou que essa aqui
é tranquilo, certo? Já mostrou isso, que é a carga que ele chama aqui carga encerrada, tá? Só que você também tem, ó, repare, esse aqui sai do teorema, que ele fala, o teorema do Stokes, certo? Teorema do divergente, né? Na realidade, teorema do Stokes, o teorema do divergente, que você tem que a integral do campo elétrico dA, que é o fluxo. Isso daqui você transforma uma integral de superfície numa integral de volume. Como é que você faz essa transformação? Você troca esse dA por d tal. Só que aqui no campo você teria o divergente, certo? Aí aqui nesse caso aqui, você tem que o divergente, né? Você tem que a integral de E escalar dA sobre uma superfície, né? Que aqui é dA sobre uma superfície, pelo teorema teorema do divergente, você tem que isso aqui seria igual a integral sobre uma superfície, que ele chamou aqui de um volume qualquer, do divergente de E, tá? Isso aqui vem lá do cálculo 3, tá, pessoal? Vezes o d tal, que esse d tal aqui é uma integral tripla, tá, pessoal? Então, só que isso aqui é a carga encerrada, né? A carga encerrada por unidade por epsilon zero. Pronto. É a carga por epsilon zero. Só que a carga você pode escrever ela como sendo a carga, você pode escrever ela como sendo a integral de ρ de tal, né? A integral da densidade volumétrica, né, de tal. Então, quando você substitui, né, se esse cara aqui, né, então, a integral sobre o volume do divergente de E, né, de tal, vai ser igual a carga sobre epsilon zero. Lembrando que essa carga aqui sempre é uma carga líquida, ou como ele chama aqui, carga encerrada. Aí isso aqui é a mesma coisa de ser 1 sobre epsilon zero, a integral de ρ de tal, tá? Portanto, dando continuidade aqui, isso aqui é a mesma coisa de ser, então, a integral de ρ sobre epsilon zero de tal, tá? Como as duas integrais estão em cima de d tal, estão em cima sobre o volume, né? Eu posso fazer essa seguinte brincadeira, eu posso dizer, então, que você teria a integral sobre o volume, né, do divergente de E de tal igual à integral de ρ sobre epsilon zero de tal. Ou logo, você pode escrever isso aqui também sobre o volume, né? Você poderia escrever simplesmente a integral sobre o volume do divergente de E menos ρ sobre epsilon zero de tal. Isso daqui é igual a zero. Olha só como é bonito, né? Então, para isso ser zero, significa dizer que o integrando é zero, tá? Então, você teria que o divergente de E menos ρ sobre epsilon zero, isso é igual a zero. Portanto, o divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero. Opa, é diferente da resposta anterior, não é? Que a gente encontrou que o divergente de E era zero. Agora a gente está dizendo que a divergente de E é ρ sobre epsilon zero. Vamos extrair isso, né? Então a gente encontrou que o divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero. Essa daqui é a lei de Gauss na forma diferencial. Forma diferencial. Tá? E eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui, né? Por que é zero e por que é ρ sobre epsilon zero? Na realidade, quando você tem esse tipo de função, aqui ele é zero por conta da origem, né? Como é que você calcularia o campo de uma carga sobre em cima dela mesma, né? Como é que você botaria aqui o R tendendo para zero? Quando o R tende para zero, esse campo está tendendo para infinito, certo? É como se você estivesse pegando uma função do tipo delta de Dirac, onde ela tem um determinado valor, só que quando ela chega na origem, ela vai para infinito, vem e faz isso aqui, tá? Esse tipo de função, chamada delta, né, garante o seguinte: quando você pega o divergente, vai calcular o divergente, então, na realidade, ele pode ter dois resultados possíveis. Ele pode ser zero, nesse caso aqui, tá? Ou ele pode ser ρ sobre epsilon zero, né?
Rho sobre ε0. Quando é que acontece um ou o outro, certo? Mas por quê? Porque vocês antes, vocês estariam calculando na origem e ficaria muito ficaria diferente de você entender o seguinte, né? Imagina que você tem uma carga e você está calculando o campo dela sobre ela mesma, né? Então é por isso que ocorre essa distinção. Beleza? E eu acho que ele vai fazer essa discussão aqui também no livro e qualquer coisa a gente mostra também. Tá? Então, a gente tem que a lei de Gauss da forma diferencial está aqui, está escrita, né? A lei de Gauss na forma diferencial e a gente já escreveu a lei de Gauss na forma integral. Daqui a pouco a gente resolve alguns exercícios. E aqui ele está mostrando o que está acontecendo. Ó. Que o divergente né? Originalmente a integração seria sobre o volume ocupado por uma carga, mas posso muito bem estendê-la para todo o espaço, já que é a forma de ρ igual a zero na região exterior, né? Então você pode ter que o divergente de E, na realidade, é esse divergente, e a gente vai calcular essa parte aqui, né, que é o divergente de R sobre R ao quadrado. E esse divergente é 4π vezes a delta, certo? Aí, isso daqui você tem que olhar o capítulo 1 do livro, do Griffiths, que ele explica como se chega a esse resultado, tá? A ideia aqui não é essa, a ideia é passar a lei de Gauss, certo? Ele explica como se chega ao resultado e ele explica o que é que está acontecendo também, né? Em relação à origem do sistema. E você teria que ter um entendimento sobre o que é essa função delta, certo? Essa função delta de Dirac. Enfim, o que é que a gente pode falar então? Afirmar que a lei de Gauss ela tem duas formas, a forma integral e a forma diferencial. Na forma integral você teria a integral de E dA igual a carga encerrada ou carga líquida sobre ε0, ou você teria que o divergente de E, certo? Isso daqui é igual a ρ sobre ε0, tá? Na realidade, isso aqui não é que seja isso aqui seja zero, né? Na realidade, isso aqui traz consigo a implicação que você estaria calcular o divergente de R sobre R2. Aí o divergente de R sobre R2, isso daqui pode ser zero ou pode ser 4π, certo? Aí você tem que dizer que ele é zero para R igual a zero, né? E R diferente de zero. Bom, dando continuidade, então aqui a gente tem a lei de Gauss, encontrou a lei de Gauss, certo? Após encontrar a lei de Gauss, vai calcular alguns exemplos, né? Vamos calcular alguns exemplos e vamos entender a lei de Gauss, tá? Então, para começar a fazer isso, vamos voltar aqui um pouco aqui no livro. Olha só, suponha que você tem um campo elétrico definido, determinado por uma região, e esse campo é dado por essa expressão. E é igual a K R ao cubo na direção de R. Em coordenadas esféricas, K é uma constante, né? E K é uma constante. Encontre a densidade de carga. Como é que a gente faz para encontrar a densidade de carga? Calcula o divergente. O divergente de E não é igual a ρ sobre ε0? Então, ρ vai ser ε0 vezes o divergente de E. Mas quanto é o divergente de E? Aí você vai lá na expressão do divergente, se eu não me engano, o divergente, o cálculo do divergente em coordenadas esféricas para o campo elétrico, né, que só depende da direção R, tá vendo? Ó, só depende da direção R. Então, ficaria 1 sobre R2, d dr, de quem? De R2, vezes o campo, né? Se eu não me engano é isso. Só confirmar. Cadê aqui? Só confirmando aqui. É isso mesmo. É 1 sobre R, coordenadas esféricas. 1 sobre R2, d dr, de R2, né? É de R. Pronto. Voltando lá no Griffiths, né? Então a gente teria isso aqui. Como o campo
Ela é igual a K vezes R ao cubo, então ficaria 1 sobre R2 ddr de K R ao cubo, certo? Aí isso aqui então ficaria 1 sobre R2, 1 sobre R2, K é uma constante, sai da derivada nesse caso, né? É de R ao quadrado vezes R ao cubo. Foi mal, pessoal. Isso aqui tem R à quinta, né? De a derivada de R à quinta, que isso aqui é 5 vezes R à quarta, né? Você pode cancelar esse cara com esse, então isso aqui vai dar 5K R ao quadrado, ok? Então, o ρ, que é a densidade de carga, vai ser ε0, é 5K R ao quadrado, ou seja, 5K ε0 R ao quadrado, tá? Belezinha? Então, esse é um dos problemas que a gente pode fazer, né? Vamos ver se a gente consegue fazer mais. Vamos procurar outro aqui, sobre lei de Gauss. Vou botar aqui outro livro, do Resnick. Eu acho que é para cima. Só um momento. Aplicações da lei de Gauss, tá aqui. Vamos pegar aqui essas aplicações da lei de Gauss aqui. Vou pegar aqui uma questão qualquer aqui, mais interessante. Aqui ele pegou, por exemplo, a figura 23.42, 23.42, essa figura, certo? Essa figura aqui, 23.42, você tem uma diferença de carga, você tem duas cargas aí, uma carga 1, uma carga 2, uma região R1, uma região R2, você tem dois cilindros concêntricos, certo? Essa que mostra a figura. Aí ele diz o seguinte, você tem uma barra condutora de raio R1, que é esse raio R1 aqui, pronto. Você tem um raio aqui nessa parte condutora, você tem um comprimento L de 11 metros, no interior tem uma casca coaxial de paredes finas, com raio tal, né, que é 10 vezes o raio 1, então, e mesmo comprimento L, as duas têm o mesmo comprimento. A carga da barra é essa, a carga da outra barra, então você tem duas cargas. Determine o módulo do campo elétrico, né? Mas em qual região? Em qual região? Porque você pode ter o seguinte, ó, aqui nesse exercício, você poderia ter o campo elétrico nessa primeira região, né? Com a região onde R é menor do que R1. Você poderia ter um campo elétrico na região onde R é maior do que R1 e menor do que R2, tá? E você poderia ter outra região onde R é maior do que R2, certo? Então, para a gente poder fazer, por exemplo, qualquer uma das regiões, vamos escolher a região aqui do meio aqui, para a gente fazer, depois vocês tomam isso como exemplo e podem fazer o restante. Para a gente fazer a região do meio, por exemplo, você teria que traçar aqui, ó. Aqui estaria aqui a seção transversal do cilindro, certo? Suponha que essas são as seções transversais dos cilindros, né? Essa seção transversal aqui, né? E você traçaria uma superfície que corta, uma superfície imaginária que ficaria entre os cilindros, certo? É uma superfície imaginária que ficaria entre os cilindros, tá? Então, tu tem que calcular a área dessa superfície imaginária. Primeiro, é a integral fechada de E dA. Então, tu vem aqui, o campo elétrico nessa superfície fechada aqui, supostamente é constante, certo? Então, ficou constante, vezes a integral de dA. A integral de dA nada mais é do que a área, tá? Mas é a área da superfície gaussiana. Quem é essa área A da superfície gaussiana? Certo? Como você está pegando um cilindro, então você está pegando uma área superficial aqui, a área da superfície. A área da superfície é o comprimento, que seria 2π vezes Rzinho, que eu não sei quanto é esse Rzinho, né?
vezes o tamanho dele, certo? Que é como se você estivesse pegando esse cilindro, fazendo um corte, aí você olha quanto é o comprimento, né, que é a área da base, a base vezes a altura. Então, você teria aqui que a área da superfície seria isso, 2πrzinho L, certo? E tem mais um detalhe aqui nesse negócio, que esse R aqui, ele estaria variando entre R1 e R2, tá? Então, você teria aqui que A seria igual a 2πL, que é uma constante, R. E a carga, certo? É a carga encerrada, ou carga líquida. Ou seja, é a carga que está dentro da superfície. A carga que está dentro da superfície é a carga 1, tá? Então, significa dizer que o campo elétrico entre as superfícies, quanto é? Seria, campo elétrico seria E vezes A, seria igual a vezes A seria igual a carga encerrada, que é carga 1 sobre ε0. Logo, o campo elétrico seria igual a carga 1 sobre ε0 vezes a área, que ficaria 2πLr, certo? Eu não sei quanto é esse R, tá? Eu não sei quanto é esse R. Determine o módulo do campo elétrico. Aonde? Qual região? Né? Aí ele pede para determinar na distância tal, depois ele pede para determinar na distância tal. Beleza, mas aqui na letra A, eu não sei como é que seria isso, porque você tem 3 regiões para você poder determinar esse campo. Tá? E, ó, repare, se o campo fosse interno, menor do que R1, presta atenção. Se R for menor do que R1, tá? Então, o que você teria? Você teria que a integral fechada de E de A depende da tua superfície gaussiana. Tua superfície gaussiana estaria aqui, ó. Estaria nesse Rzinho aqui, ó. Seria esse Rzinho aqui, certo? Então, tua superfície gaussiana, novamente, seria quanto? O campo é constante, mas você teria 2π L Rzinho, tá? Esse Rzinho varia de 0 até R, até R1. 0 até R1. Ok? Aí a outra coisa aqui que você tem que colocar aqui, deixar bem claro, quanto é que ficaria a carga? A carga é a carga encerrada, novamente, então é a carga interna. Enquanto que essa carga vai ser o quê? A integral de ρ dv. Então você tem que saber quanto é que vale a carga, se ela tiver uma densidade de carga constante, certo? Essa densidade de carga constante significa dizer que é carga sobre volume. Então é o Qzão, a carga total, que seria Q1, né, dividido pelo volume, que é 4/3 de π, aí o raio 1 ao cubo, certo? Aí você substitui aqui, né? Então, quando você substituir aqui, você teria que a carga encerrada é uma proporção, no fim das contas, né? Seria, então, a integral de dv é um volume, né? Só que esse volume seria 4/3 de π Rzinho ao cubo, que é aonde você está pegando essa carga. Ele só vai até Rzinho essa carga. E aqui ficaria 4/3 de π R1 ao cubo, tá? R1 ao cubo, cancela esse 4/3 de π, esse 4/3 de π. Então, a carga encerrada tem Q1 aqui também, Q1, foi mal. Tem Q1 embaixo, né? Não, é em cima mesmo, tá certo. Então, errei foi isso. Aí, onde foi que eu errei aqui? Não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. É isso mesmo. Então, ficaria R ao cubo, R1 ao cubo, carga 1. Tá? Então, você teria aqui uma proporção. Logo, o teu campo seria o quê? O teu campo, obviamente, né? Seria algo do tipo. Seria igual a... Olha, veja bem, aqui apareceu 2πLr, né? E aqui você teria R ao cubo sobre R1 ao cubo, Q1, vezes 1 sobre 2π Rzinho L. Cancela esse Rzinho com esse Rzinho e você teria a tua
ter o campo elétrico em função da carga inicial, né, e em função desse R, porque esse R aqui é variável, depende de qual distância está de R1, mas da região que ele está é aqui, certo? Então, para cada região, o campo é diferente. Você está vendo o campo de uma forma diferente, tá? Vou apagar aqui e a gente pode dar continuidade agora, né? Então, aplicando a lei de Gauss, sempre vai observar o seguinte: isso aqui é em relação à superfície gaussiana, superfície imaginária, tá? Superfície imaginária, superfície gaussiana. Sempre observe isso. É a área da superfície gaussiana. Aqui é a carga que está interna, a carga líquida, né? Que ele chama de carga encerrada, o Griffiths, tá? Então, dando continuidade aqui, após fazer essa brincadeira, né, sobre o divergente de E, que a gente já calculou, já mostrou que o divergente de E era 1 sobre ε0, a carga encerrada, tá? E aqui, por exemplo, no Griffiths, ele vai fazer uma aplicação. Ele pede para encontrar o campo externo a uma esfera sólida, uniformemente carregado e de carga aqui, externo. Repare que deixa bem claro, tá? Ele está dizendo bem claro qual é a região que está querendo que eu calcule. Então, ele colocou aqui uma superfície gaussiana externa à superfície da esfera, né? Um raiozinho Rzinho maior do que o raio Rzão, então Rzinho é maior do que Rzão. Se é externa, você vai olhar a área da superfície gaussiana. Quanto é a área da esfera? É 4πr2, certo? Vezes o campo elétrico, isso aqui vai ser igual a 1 sobre ε0 vezes a carga. A carga total, ele falou bem aqui que é Q. Tá vendo que essa superfície ela está cobrindo toda a carga? Então, você teria a carga total, tá? Logo, o campo elétrico vai ser simplesmente a carga total dividido por 4πε0 R2. Olha só, voltou a fórmula normal do campo elétrico, né? Que era carga sobre 4πε0 R2, certo? Então, dando continuidade aqui, a gente pode ter mais um outro exemplo aqui. Se a gente quisesse calcular agora interno, ou seja, pegar uma superfície menor do que R. Se a gente quiser pegar uma superfície menor do que R, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, quanto é a área da superfície gaussiana? A área da superfície gaussiana, novamente, é 4πr2, certo? Então, ficou 4πr2 que é essa integral, tá? É a área vezes o campo é constante nesse caso. Isso daqui vai ter que ser igual à carga encerrada, que eu ainda não sei quanto é, sobre ε0. A carga encerrada, tá? É uma carga que depende de quem? Da integral sobre o volume de ρ dv. Só que ρ, quanto é? É a carga total pelo volume total, que é 4/3 de π r ao cubo. Aí você substitui lá, tá? Tá vendo que nessa ρ não depende de nenhuma distância, ρ é constante, tá? Então ela está uniformemente carregada, certo? Como o ρ é constante, ela está uniformemente carregada, facilita nosso problema, certo? Aí eu venho aqui, substituo, né? E ficaria aqui o volume. Então ficaria 4/3 de πr3 vezes o volume de quem? O volume que você está pegando aqui, ó. Então seria aqui a carga encerrada seria igual a Q, que é o ρ, sobre 4/3 de πr3, que é o raio maior, vezes quem? O volume que você está pegando, o volume da tua superfície gaussiana, que seria 4/3 de π rzinho ao cubo. Cancela esse cara com esse cara, né? Então a carga encerrada vai ser Q rzinho ao cubo sobre r ao cubo, ok? Então, pagando aqui, daqui você tira que o campo elétrico, né? O campo elétrico vai ser igual a rzinho ao cubo, rzão ao cubo, a cargazinha, vezes 1 sobre o que estava multiplicando o campo elétrico, que era 4πr2. Cancela esse R2 com esse daqui. Então, o campo elétrico vai ser igual a Q Rzinho sobre 4πr ao cubo
Rzão ao cubo, certo? Ah, ainda tem o epsilon zero, né? Tem o epsilon zero, que eu esqueci. Q sobre epsilon zero. Pronto. Belezinha. Exercício finalizado, tá? Então, entendam bem que essa é a lei de Gauss e como é que deve ser pensada a lei de Gauss, né? Como é que você tem que pensar? Você sempre vai pensar em quem é essa área da superfície gaussiana e quanto é a carga líquida. Você sempre vai pensar nesse detalhe, tá? E a outra coisa que você sempre vai pensar é que a tua superfície, ela depende de uma simetria. Essa simetria ela pode ser esférica, como a gente acabou de fazer, ela pode ser cilíndrica ou ela pode ser plana, tá? Então ela sempre vai depender de uma simetria. E ele faz o mesmo cálculo aqui, por exemplo, para um cilindro, né? Só que esse cilindro, ele é proporcional à distância do eixo, tá vendo? Ó? Que a densidade de carga não é mais uniformemente carregada. Então você vai ter aqui uma integral, certo? Ou seja, você vai colocar aqui vai ficar a, o campo elétrico vezes a área. O campo elétrico, obviamente, é igual a E, aqui a integral de E dA. O campo elétrico é uma constante nesse caso, né? Então ficou E vezes, aí aqui o dA seria 4π, não, 2πr, que é esse raiozinho aqui, vezes L. Pronto, 2πr vezes L, né? Enquanto que no outro caso, né, quanto que a carga, como ela é uma carga que depende do deslocamento, então você tem isso aqui, ó. Quanto é o ρ? O ρ é Ks, agora você vai substituir, ó. Aí quanto seria em relação ao volume? Aí como você está pegando volume em coordenadas cilíndricas, você teria que usar o dV em coordenadas cilíndricas. E o dV em coordenadas cilíndricas é ρ, dρ, dφ, dz, né? Tá? Aí você faz o cálculo. E o cálculo, quando você coloca isso, ficou então 2/3 de KL S3, certo? Que aqui depende somente da carga, que é a carga líquida, ou seja, está pegando a carga total. Mas você poderia colocar uma superfície aqui interna. Nada impede você colocar a superfície interna. Beleza? Então, lei de Gauss é usar a simetria do problema, né? E aplicar essa simetria, tá? Eu vou parar por aqui, essa primeira parte, e volto já com potencial elétrico. Cadê aqui?